A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Jesus está voltando. Como comunicar a volta de Cristo para as nossas crianças? E hoje vamos falar aqui um pouquinho sobre o nosso plano de aula. Então aqui, lembrando que o plano de aula é só uma ideia, né? Só ali um norte para você, tá bom? A seguir, plano de aula sobre o tema A volta de Cristo, a volta de Jesus. Leia com atenção e lembre-se, é só uma ideia que você deve ler e, se for o caso, adaptar aí a sua realidade. Assista às aulas disponíveis para maior absorção do conteúdo. Deus abençoe você nessa grandiosa missão de levar o evangelho, principalmente aos pequeninos. Então, lembrando que é só um norte, uma ideia de como você pode aí usar durante as suas aulas com as suas crianças. Então, quando diz aqui adaptar a sua realidade, quantas crianças você tem? É uma sala dividida por faixa etária? É uma sala mista? Qual a realidade aí que você tem, né? Qual recursos você tem aí para usar? Então, a faixa etária das crianças, como que eu vou falar para elas, dependendo da faixa etária? Então, sempre a gente lê, né? Não só esse, mas tudo aquilo que você for ler, você lê, você absorve aquele conteúdo. E também você vai ver qual que é a realidade sua. Então, aí você vai adaptar para a sua realidade. Plano de aula. O acolhimento. De forma cordial e amistosa, receba seus alunos. Se houver crianças novas, apresentem aos demais e faça com que se sintam à vontade. Você poderá fazer o acolhimento usando dinâmicas para recepção. Então, se você tem aí também um painelzinho do dia do aniversário, se aquele dia for aniversário de alguém, cantar os parabéns, fazer com que aquela criança se sinta acolhida e amada. Então, você vai fazer o acolhimento, né, a recepção dessas crianças, daí de uma forma dinâmica, de uma forma com que eles já comecem ali a se sentir parte daquele meio, a se sentir bem. Tanto as crianças que já participam e as crianças que estão ali pela primeira vez. Então, esse acolhimento fará toda a diferença. Oração inicial, incentive a todos a se concentrar e fazer silêncio, em reverência ao momento da oração. Você pode usar até mesmo alguns visuais sobre oração ou de forma verbal ensinar sobre a oração e sua importância. De acordo com a turma, incentive os alunos a orar individualmente. Então, demonstrar para as crianças a reverência, e essa reverência nesse momento da oração, e também até quando eles estiverem dentro da igreja participando do culto, eles vão se lembrar que no momento da oração nós devemos ter uma concentração, estar com os nossos pensamentos ligados em Deus e ter a reverência. E aí, de acordo, né, com a sua salinha, com os alunos, vai incentivando eles a orar, né, individualmente também. Objetivos. Então, qual que é o objetivo, né, desse plano de aula? O objetivo da aula que você vai dar é ensinar as crianças sobre a volta de Cristo, mostrando, através das passagens bíblicas, o que Jesus falou sobre esse momento. Que momento? A volta de Jesus. Como devemos nos preparar para esse grandioso momento? Devemos manter viva a esperança em nossos corações, né? Sobre a volta de Cristo e mostrar a importância de saber compartilhar com os demais sobre esse momento glorioso. Então, qual é o objetivo dessa aula? O objetivo dessa aula é mostrar que há uma esperança, Jesus irá voltar e nós iremos morar com ele no céu. Mas também para isso tem alguns passos, né? Tem algo que você tem que fazer para ter, né, essa gloriosa esperança. Então, no momento da oferta, você pode ler um versículo, aqui deixamos de ideia 2 Coríntios 9:6, uma música para ofertar, então você pode usar a música da Viuvinha, né, que é aqui da Aline Barros, mas isso aqui é uma ideia, né, usou essa, semana que vem quer usar outra, e vai assim, né, fazendo, repetindo, vai ali
fazendo uma escala aí os hinos que você vai usar. Você pode até mesmo imprimir esse versículo ou um outro da sua preferência, para que fique ali, né, memorizado para eles. Então, quando a tia pega aquele recurso ali, ou aquele versículo impresso, é porque chegou a hora da gente ofertar, né? E também, olha só, a aula, ela ensina muito, né? Muito mesmo, por quê? Lembra lá da oração? Então, na oração, a gente ensina a reverência, ensina como orar, ensina a importância. Então, você pode ver que aqui no plano de aula, pessoal, eu não coloquei o tanto de minutos. Então, tem planos de aula que fica 10 minutos para isso, 5 para aquilo. Você pode estabelecer se for melhor para você. Eu não coloquei, por quê? Porque você pode usar aquele momento da oração, não ser um momento tão rápido, né? Não ser um momento ali só da gente fechar os olhos e fazer uma oração para o início, mas você pode utilizar o momento da oração, né, para ensinar a importância da oração. Então, quando eu coloquei ali verbal e dinâmico, né, então às vezes você não tem uma dinâmica assim, dinâmica não, perdão, um visual para usar, né, que também é uma forma dinâmica, mas um visual. Fale com eles, passe ali uns 5 minutinhos ou mais falando sobre a oração, sobre a importância da oração, sobre o momento de ter reverência enquanto estamos em oração e falando. Então você vai ensinando. Quando ele estiver no culto, ele vai se lembrar. Aqui no momento da oferta, então às vezes você tem um versículo visualizado, imprime, né, sobre a oferta, uma musiquinha que você pode colocar e ali fazer aquele momento. Então, quando ele estiver no culto, ele vai se lembrar, olha, agora é o momento da oferta, agora é o momento da oração. Aqui algumas bases bíblicas, coloquei essas, mas aí você pode, né, utilizar as que você achar melhor. Versículo-chave. Dentre as referências mencionadas e entre as outras passagens bíblicas sobre a volta de Jesus, você pode escolher um versículo-chave para que as crianças possam também memorizar o versículo. Escolha de acordo com a idade da sua turma e use um incentivo para a memorização do versículo. Então, você pode escolher um versículo chave para que as crianças, de acordo com a idade delas, né, elas vão memorizar. Então, se elas forem bem pequenininhas, você pode usar pelo menos uma frase do versículo ou, né, algo ali, né, que dê certinho para a idade delas. Se elas já estiverem uma idade que dá, né, para memorizar ali um versículo, o que você pode fazer? Olha, pessoal, o versículo-chave é esse hoje. Você pode imprimir no papel pequenininho para eles, levarem para casa, colocar ali dentro da sua Bíblia e durante a semana eles irem memorizando esse versículo. Aí você pode usar incentivos, você pode ver o que você pode usar de incentivo. Eu falei imprimir. Eu não tenho condições de imprimir. Você pode escrever, né? Escrever para eles esse versículo em pedacinhos de papel também, né? Eu lembro que na época que eu memorizei versículos pela primeira vez foi assim, né? A tia que estava ali escreveu, porque naquele tempo era até máquina de escrever, e olha lá quem tinha. Então ela escreveu num papelzinho e eu coloquei na minha Bíblia e lembro até hoje, foi o primeiro versículo que eu memorizei. Então, use de incentivo, olha, quem conseguir vai ganhar, faz um painelzinho com uma estrela. Então, olha quantas coisas você pode fazer, né? Então, incentive de colocar ali uma estrela, um sorriso na frente do nome dele, naquele painel. E ali você vai incentivando ele a memorizar a palavra de Deus. Então aqui nós estamos passando rapidamente, depois você vai ver, você vai refletir, você vai ver o que é melhor para você, o que é melhor para sua salinha. E aí vem a lição. Durante seu ministério aqui na terra, Jesus falou sobre sua volta. Ele falou que haveria de sofrer no Calvário para nos trazer a salvação, a vida eterna. E depois que Jesus ressuscitou no terceiro dia, ele apareceu para algumas pessoas e antes de subir aos céus disse que ia preparar lugar. E quando estivesse pronto, ele voltaria para nos buscar.
e que também ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Todos que ouviram ficaram com o coração cheio de esperança. Um dia, todo o sofrimento que o pecado trouxe ao mundo seria destruído e viveríamos felizes com Jesus. Jesus voltará, não como um bebê, mas voltará como um rei. Voltará para julgar a humanidade. Por isso, temos que ter Jesus como nosso único e suficiente Salvador, pois ele nos justificará. E aceitando a Cristo, temos nosso nome escrito no livro da vida. Todos aqueles que estiverem escritos no livro da vida viverá com Cristo em um lugar de paz e alegria eterna, onde não haverá mais choro, tristeza e morte. Essa é a promessa para todos aqueles que creem em Cristo. Então, essa é a lição que nós trazemos, né? Então, você pode ler, né? Mas eu aconselho você a ler essa lição em casa, a meditar nela, procurar ali nos versículos bíblicos, nas passagens bíblicas, ver como que você vai levar para essas crianças, que visuais, que didática você pode usar com elas e contar essa história e dizer qual que são, né? Nós temos aí os passos, né, para o céu. Nós temos, e aqui no curso nós temos aí pronto para imprimir. Então, você pode imprimir e guardar sempre que for contar essa história, tem ali. Então é algo simples que você pode usar na sua sala, mas que pode ser algo que vai ajudar os pequeninos a memorizar, né, a lição que Jesus vai voltar. Aqui uma dinâmica, então tem um momento da dinâmica aí na sua aula, né? Material aqui, aí nós vemos essa dinâmica aqui com as bexigas. Essa aqui é uma ideia, você pode usar outra, e aí tem os louvores. Minha vida é uma viagem, todo olho verá, vai nese, Jesus voltará. Lembrando que são sugestões, você pode pesquisar outros louvores com a temática da volta de Cristo. E a fixação do conteúdo. Faça um resumo. Então, olha, gente, nós estudamos sobre isso, até mesmo as letras dos hinos. Você pode falar, olha, os hinos que nós cantamos aqui hoje, fizemos alguma coreografia, são relacionados a esse tema. Então, você vai ali já resumindo e também fixando esse conteúdo, já preparando para o momento do apelo. Então, na sua salinha, todos que estão lá, hoje não tem nenhum visitante, ninguém, todos aqui já aceitaram Jesus como seu Salvador. Mesmo assim, então, olha, faça um apelo para uma oração. Vamos aqui então orar para que Deus possa colocar no nosso coração sempre o anseio pela eternidade, já está, mas que ele esteja sempre ali. Vamos orar aqui então para todos, para que vocês possam, né, ter o desejo no coração de levar essa mensagem adiante. Então, todo momento você pode fazer aí esse apelo no final da aula, tá? Então, durante o momento do apelo, explique que para morar com Jesus na eternidade, a pessoa deve ter seu nome escrito no livro da vida. E para isso devemos aceitar Jesus como Salvador. Faça o apelo para aqueles que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador. E para aquelas que já aceitaram, faça um apelo para orarem juntos, para que sejam cada vez mais cheios, para que eles sejam cada vez mais cheios do Espírito Santo de Deus. Então, e a memorização do versículo? Peça para os seus alunos memorizarem o versículo-chave que você usou para iniciar a aula. Use algum incentivo de acordo com a sua realidade. E aqui pode ser esse momento. Olha, pessoal, pegaram aí o versículo? Então, semana que vem, tragam ele memorizado. E aí, esse é o momento também para aqueles que memorizaram o versículo da semana passada, tá bom? Oração final. Com todos concentrados e em silêncio, em reverência ao momento da oração, aproveite para fixar a importância da oração em todos os momentos de nossa vida. Incentive os alunos a orar. E atenção aqui, né? Assistir às aulas disponíveis, lembrando que o plano de aula é somente um norte, então você deverá estudar outras fontes, né? Fontes confiáveis, aí, livros, né? Abençoados, ler a Bíblia e adaptar para a faixa etária de sua turma e sua realidade do dia a dia, tá bom? Então, o plano de aula é mais um norte, né? Para que a gente possa ir nos adaptando e olhando aí o que nós podemos fazer
de acordo com a nossa realidade. Então, você que vai ver aí quantos minutos você vai gastar com uma coisa, com outra, eu prefiro assim, porque eu posso estipular um horário, né? 5, 10, 15, 20 minutos para cada item aqui, e aí e daí você ficar preocupado com essa questão, e aí falar, mas não, você, às vezes você vai falar sobre oração, e ali vão ouvir e vão orar. Às vezes você vai começar a falar sobre oração e as crianças vão fazer perguntas. Então, aquilo pode aumentar. Então, só aquilo ali já uma. Você está ensinando as crianças. Então, não se apegar tanto a essa questão. Saber que você tem um cronograma, saber quantos minutos, quantas horas você tem ali com eles, mas ir adaptando. Então, por que colocar o horário? Aí chega no final, não deu certo, porque eu não cumpri aquele horário, né? Gastei mais tempo na parte da oração do que na parte da lição, nesse sábado, nesse domingo. Então, né, nesse dia de semana que foi a aula, então faça, olha aí, às vezes as crianças vão perguntar mais ou menos aquele dia, então o plano de aula é só para ter um norte, tá bom? Deus abençoe vocês, continue aí assistindo as aulas, vocês sabem que aqui o acesso é vitalício, então sempre que precisar, né, retornem, assistam novamente e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.